E você, gosta de filme de terror? Eu acho que eles gostam, porque entraram nesse vídeo. Pois é, tem gente que gosta, tem gente que morre de medo e corre longe quando vê um filme de terror. Eu particularmente adoro filme de terror e se eles forem baseados em fatos reais, eu acho que fica muito mais interessante. Pode ser que fique interessante pra você, que quando é baseado em fatos reais, eu não quero nem assistir. Mas assista assim mesmo, porque eu obrigo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Você não está vendo errado, já teve uma listinha parecida com essa bem no comecinho do nosso canal, mas tivemos que excluir o vídeo. Mas o de hoje está com uma roupagem nova. Sim, porque eu estou aqui, no anterior ele estava sozinho, também nós mudamos um pouquinho essa listinha. Então já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer a nossa amizade. Mas vamos então parar de enrolação, vamos começar com o primeiro filme dessa lista. O Ritual de 2011 conta a história de Michael Kovac, interpretado por Colin Donaghue, um jovem que trabalha no negócio de família, uma funerária, mas decide ingressar num seminário mesmo sem ter convicção de sua fé. Mas seu superior o orienta a passar um período no Vaticano estudando rituais de exorcismo. Uma vez lá, suas dúvidas e questionamentos só aumentam na medida em que seu contato com o padre Lucas, interpretado por Anthony Hopkins, um famoso jesuíta exorcista, o apresenta o lado mais obscuro da Igreja Católica. Ao conhecer a jornalista Angeline, interpretada por Alice Braga, que investiga as atividades do religioso, suas reflexões sobre Deus e o diabo não param de crescer. O filme é inspirado no livro do jornalista Matt Baglio, que presenciou por anos vários exorcismos. Assim como no filme, o jornalista conheceu o padre Gary Thomas em um curso de exorcismo no Vaticano. Só que no filme, o jornalista é interpretado pela atriz Alice Braga. Já o padre Lucas foi inspirado no frade Carmine de Philips, que foi um grande mentor de Gary Thomas e o acompanhou em mais de 80 exorcismos. E o jornalista Baglio estava presente em alguns exorcismos, anotando tudo o que aconteceu para o seu livro. Algumas cenas bem sinistras que a gente acompanha no longa foram relatos de outros exorcismos que o Baglio não estava presente. Esse filme tem um clima tenso, com muito suspense e várias cenas de exorcismos, mas não vá assistir esperando ver cabeças virando ou vômitos verdes igual o Exorcista de 74. Mas sim, ele é um ótimo filme para quem gosta desse gênero. O Exorcismo de Emily Rose de 2005. Nesse filme a gente acompanha a história de Emily, que é uma estudante que um dia sozinha começa a ter alucinações assustadoras, perdendo a consciência em seguida. Como seus surtos ficam cada vez mais frequentes, Emily, que é católica praticante, aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Porém, Emily morre durante o ritual e o padre responsável é acusado de assassinato. Então, uma advogada famosa aceita pegar a defesa do padre. O filme é inspirado na história de Annelise Mitchell, uma jovem de 16 anos que começou a sofrer convulsões e, devido a isso, passou a ter depressão profunda. 4 anos depois, ela foi internada, mas nada mudou, continuou com os mesmos sintomas e ainda começou a ouvir vozes e ter intolerância a objetos religiosos. Como os pais de Annelise Mitchell eram muito religiosos, passaram a acreditar que ela estava sendo possuída por demônios e resolveram então chamar 2 padres, o Ernest Alt e Arnold Reins, e também suspenderam a medicação da menina. E os padres realizaram ao todo 67 rituais de exorcismo ao longo de 9 meses. Sem apresentar nenhuma melhora, Annelise começou a demonstrar sinais de fraqueza e no dia 1º de julho de 1976, com 23 anos e pesando apenas 30 quilos, Annelise acabou falecendo. E o terceiro filme dessa lista é o filme A Órfã, de 2009. Nesse filme a gente acompanha a história do casal, Kate e John, que já têm 2 filhos, mas vivem arrasados devido a um trágico aborto. Então eles decidem adotar uma criança e vão até um orfanato, e lá eles conhecem Estel, a menina meiga e angelical. O que eles não sabiam é que estranhos acontecimentos fazem parte do histórico da menina, que passa a se tornar dia após dia mais misteriosa. E de meiga e angelical ela não tem nada. Ela é uma mulher de 33 anos que sofre de distúrbio hormonal raro e aproveita isso para se passar por criança e fazer várias atrocidades. O filme é inspirado na história real de Bárbara, que sofre de nanismo e uma rara doença glandular, fazendo com que a sua aparência a deixe idêntica a uma criança de 10 anos. Mas não fica só por aí. A coisa tinha que ser mais macabra, pois a Bárbara fazia parte de um culto chamado Movimento Graal. E esse movimento era bem bizarro, todos eram livres para fazer o que quisessem, como por exemplo, incesto, antropofagia, que é o ritual de comer uma ou várias partes do ser humano, e homicídio. Então Bárbara cometeu vários crimes e atrocidades, e uma dessas atrocidades era canibalismo envolvendo seus sobrinhos adotivos. Porém,
um dia, um vizinho conseguiu ver tudo e resolveu chamar a polícia, mas acreditem, ela conseguiu se disfarçar de menino usando roupas masculinas e correu para os policiais falando que as irmãs dela que eram culpadas. E essa é uma história complexa e cheia de versões, é que a gente contou só um pouquinho da história, mas ela é bem mais longa. E o quarto filme da nossa lista é Horror em Amityville, de 2005. E nesse filme a gente acompanha a história do casal, George e Kate, que se mudam para sua nova casa com os seus filhos. Porém, essa casa no passado foi palco de um brutal assassinato. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que há uma presença maligna habitando naquela casa. O filme é baseado na história real da família Lutz, que se mudou para uma casa na beira do lago, sem saber que um ano antes aconteceu uma série de assassinatos na casa. Um homem matou seus pais e seus 4 irmãos enquanto eles dormiam. Ronald Defoe, o autor dos assassinatos, disse em depoimento aos policiais que matou a sua família com um rifle e que uma voz que vinha de dentro da casa o motivou a cometer esses crimes. Essa história também teve algumas inconsistências e várias versões diferentes. O quinto filme da lista é Evocando Espíritos, de 2009. Quando o Matt, o filho de Peter e Sarah, é diagnosticado com câncer, toda a família se muda para uma casa mais próxima à clínica onde ele irá realizar o tratamento. Só que aos poucos, Matt começa a apresentar sintomas estranhos e mudança de comportamento. Ao pesquisar o passado da nova casa, descobrem que era uma casa funerária. Agora, sob constante opressão de espíritos, eles terão que responder à pergunta: por que eles ainda estão entre nós? Acho que dessa lista, esse é o filme mais fraco, mas mesmo assim ele tem seus momentos tensos e que causam desconforto. A história real desse filme é bem mais sinistra e é uma pena que não seguiram ela ao pé da letra. E sem contar também que essa história faz parte de um dos casos de investigação paranormal do casal Ed e Lorraine. O filme é baseado na história real da família Reed, que em 1980 dizia ser atormentada por uma presença demoníaca. Após algumas investigações da família, foram descobertos no porão da casa equipamentos de autópsia e que no passado a casa era uma casa funerária. Os agentes funerários que trabalharam no necrotério estiveram envolvidos em necrofilia com os corpos. E a sala onde 2 filhos menores ficavam era um showroom para caixões. E o corredor da casa era onde os corpos eram preparados para o funeral. A casa foi examinada por Ed e Lorraine. E Lorraine afirmou que uma noite ouviu um barulho no quarto e foi examinar o barulho. Chegando lá, ela viu 2 mulheres dançando em círculo e quando elas chegaram próximas às mulheres, elas desapareceram. Então, nesse filme não tem a aparição de Ed e Lorraine. Aparece lá um reverendo, eu acredito então que eles mudaram um pouco a história para não citar o nome deles. Mas como eu falei, eu acho que se tivesse seguido ao pé da letra teria sido bem melhor. E falando em Ed e Lorraine, não podia ficar de fora a trilogia Invocação do Mal, então a gente vai só citar aqui um pouco sobre o 1, 2 e o 3. O primeiro filme é baseado na história da família Perron, que se mudaram para a casa nova sem saber o histórico dos moradores anteriores, que foram assassinados brutalmente. Assim que chegaram na casa, perceberam um clima pesado e passaram a ouvir vozes e serem visitados por fantasmas que puxavam os cabelos das crianças e as pernas, deixando todos com muito medo. O segundo filme é baseado na família Hudson. As irmãs Janet e Margaret estavam brincando com um tabuleiro de Ouija e a partir dali diversos eventos estranhos começaram a acontecer. Ruídos estranhos, vultos e aparições tomaram conta da casa. Eles chegaram a chamar a polícia para verificar uma cadeira que estava se mexendo, só que os policiais não puderam ajudar em nada. E é claro que os policiais não podiam ajudar, porque era algo sobrenatural e por isso que Ed e Lorraine entraram em ação. E o terceiro é o Invocação do Mal, a Ordem do Demônio. O filme se baseia no caso real do jovem Arne Cheyenne Johnson, que em 1981 alegou ter matado seu senhorio Alan Bono, influenciado por forças malignas, e essa foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que uma possessão demoníaca foi usada como defesa em um tribunal. E dos 3 filmes dessa franquia, o meu preferido é o 2, mas o 3 também tem o seu charme, e para quem não viu nossa análise desse filme, vou deixar aqui nos cards para vocês acompanhar, também tem o final explicado. E agora, por último, mas não menos importante, Annabelle 2 de 2017. Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade,
acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal começa a conversar com uma entidade que diz ser sua filha e que pede para entrar na boneca. No entanto, mais tarde, eles acabam descobrindo que se tratava de um espírito maligno em busca de um hospedeiro e não da criança morta. Essa história vem antes da versão contada no filme Annabelle de 2014. No filme, a dona da boneca era uma jovem chamada Annabelle Higgs, que fazia parte de um culto satânico, assassinou os pais e acabou se matando depois. O brinquedo acaba indo parar na casa do casal Mia e John Forme e inferniza a vida do casal e de seu filho recém-nascido. No entanto, nenhuma das histórias do filme tem muito a ver com a história real. Na história real, a boneca havia sido dada de presente a uma garota chamada Donna por sua mãe. E toda vez que a Donna chegava em casa, a boneca estava em um cômodo ou em uma posição diferente. Donna, então incomodada com esses episódios, resolve chamar uma médium que afirmou que a boneca estava possuída por um espírito de uma criança que morreu naquele local. Ed e Lorraine contaram que tiveram contato com a boneca em 1970 ao atenderem o chamado de um padre que pediram a ele para investigar o caso do brinquedo amaldiçoado. E a boneca da história real é bem diferente da boneca do filme. Ela é de pano, tem os olhos arredondados, tem o nariz de triângulo e o meio sorriso. Então ela é de pano, eu acho que ela é bem simples, deve ser por isso que ela causou bastante medo a essa família. Agora, se tudo que a gente falou aqui é real ou não, eu não sei, mas você é quem sabe se vai acreditar ou não nessas histórias. Mas conta aqui pra gente qual desses filmes da lista você já assistiu e qual que você vai assistir. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera. Até mais e fui!